o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, regressa esta semana com uma novidade em termos de programa, porque temos sido invadidos pelo Porto em Casa, uma coisa que começou a entrar devagarinho e que agora já faz parte do nosso dia-a-dia, com muitas curiosidades de tempos antigos, outros mais recentes, daquilo que nós mais gostamos e que temos e que originou termos este blog, o Basculação. E pronto, vamos fazer um rescaldo do Porto em Casa com mais audiência, com mais impacto, com mais figuras ilustres, com Bahia, Jorge Costa, Mourinho e, claro, Jorge Nuno Pinto da Costa. Vamos buscar um bocado desses momentos desse episódio e vamos comentar, rirmos um bocado e possivelmente contar mais outros episódios que estamos a ouvir neste momento. Vamos começar aqui primeiro com um som do próprio programa, em que também tivemos menção por parte do Migas, que fez questão de mencionar que tínhamos contribuído ali com uns videozinhos para o programa. Vamos pôr esse som e já falamos outra vez. Já que mostramos aqui, Rui, alguns golos do Cheinho, e até o Cheinho gostou do vídeo porque já não se lembrava de alguns golos, não era Cheinho, ou pelo menos não tinha os vídeos, e depois eu mando. Deixa-me fazer aqui um agradecimento, porque isto foi uma página de YouTube, que é o Basculação, mandou-nos mensagem a dizer que já sabia que amanhã vinha o Jorge Andrade, vinha o Cheinho, e enviou-nos os vídeos sem qualquer pedido de partilha da conta do YouTube, nem nada, foi espetacular da parte deles, e mandou um vídeo do Cheinho e também mandou outro vídeo dos golos do Jorge Andrade, que eu vou colocar já de seguida, enquanto estavas aí. E pronto, foi aqui o agradecimento do Migas, que claro que este foi só as primeiras vezes, depois a partir daqui já comecei a mandar a dizer basculação. Assim, pronto, eu tenho aqui a videoteca, né? E tenho enchido o Instagram do Migas com algumas dicas, caso ele queira aproveitar, porque pronto, é óbvio que é uma coisa que nós já o fazemos há muito, não é? Isto mais um canal do que o YouTube, que ele disse, é um blog desde 2006, aqui começa a entrar aqui a diferença de idades, nós quase com uns 40 e o Migas, se calhar naquela altura, ainda bem nome, e tem sido notório isso nos episódios, porque por vezes o Rui explica-lhe algumas coisas que aconteceram no passado. Ainda hoje, já aproveito para comentar uma situação. Pronto, eu morava muito perto do Estado das Antas, e muitas vezes aos treinos, quando os treinos eram possíveis de ver, quer no número 2, quer mesmo no Estado das Antas, e eles comentaram lá um tipo que eles chamavam o Potência, foi o Domingos que comentou, não sei se um de vocês ouviram, que era um tipo super musculado, que andava sempre lá pelos treinos, com a bola de ténis, para dar toques, para exibir-se, mesmo com aquele estilo, e foi fixe ouvir o Domingos a recordar o Potência, que todos eles conheciam, não é? E esse gajo e tal, pronto, são essas memórias que este programa tem trazido e tem sido mesmo espetacular. Pronto, e nós como esse gajo até fazia, não dava até toques no intervalo dos jogos e tudo, às vezes acho que era chamado para fazer assim esses malabarismos. Isso já não me lembro, mas lembro dele tanto lá como na Constituição. Lembro-me esse gajo a aparecer, tipo, é aquele, digamos, nome, não é? Pensei que ias contar aquele episódio de estarmos lá no treino do Porto lá no Dragão. Não me lembrei. Não conta tu, por favor, foi contigo, pá, o jogador és tu. Foi num dia de praxe, que era outra, ou se não foi de praxe, passámos no estado das Antas e estavam a treinar, por acaso estavam a treinar no estado principal, mas estavam os guarda-redes. E estava a chover torrencialmente, ou seja, o pessoal estava só ali na entrada, o pouco pessoal que estava, a ver o que eles estavam a fazer. Pronto, era treino de guarda-redes, tipo, era uma coisa normal, como era uma coisa banal, aquilo nem sempre estava cheio de gente. E então, pronto, uma bola vem para a bancada, claro, sai logo eu feito tolinho, e vou tocar na bola e tal, começa a descer as escadas a toda a força, pego na bola, foi para o Hilário, em particular o Hilário pega, agarra a bola e diz, obrigado jogador. Pronto, obrigado jogador, que eu tipo levantei a bola ou algo do género, nada especial, e ficou ali a conversa para o dia todo, e para estas recordações, como agora fizeste questão de relembrar, e já agora também, para acabar esta cena dos treinos,
Estás a começas a falar destas cenas, depois começamos aqui a contar episódios. Temos ainda outro episódio em que o Pires não esteve presente porque fomos ao Estado das Antas gravar um vídeo para o Sr. Pires, que fazia anos. E então ali à saída do treino, é inacreditável como eram os tempos na altura. À saída do treino, a abordar os vários jogadores, olha, desculpa, dá aí só uma mensagem para o Pires, não te importas só de desejar aí os parabéns. Apanhámos vários jogadores, claro que o foco principal era o Deco, e o Deco deu os parabéns ao Pires, foi Ricardo Costa, foi César Peixoto, foi os que fomos apanhando, pronto, César Peixoto teve que ser, não é? Paulinho Santos, pronto, foram alguns, e claro que a história que vou contar aqui é que fica, que foi o gajo que falou ali, de uma ponta à outra, puxou o saco de cima a baixo, fez um discurso, nossa, ele vai-se passar com isto, e eu tinha-me esquecido de carregar no REC. Era um tal de José Mourinho, era isso. Ainda no final da época no final da época não ganhamos nada, não é? Ou seja, o final da época que ele 2001, 2002? 2002, para os anos de... Se calhar já era para a época de 2002, 2003. Porque é julho. Sim, era para a época. Ou seja, era o início onde tudo começou. Ainda veio o segurança número 2 ter comigo para dizer, olha, não podes filmar. Isto durante o treino. Porque filmei e veio o gajo ter comigo, olha, não podes filmar. Eu aí, desculpa lá, etc. É só para fazer uma brincadeira. Isto a filmar remates normais. Sim, que eles depois iam para aquele empedrado todo, para ainda que subir para o balneário. É brutal. Brutal. E pronto, e é por isso que isto tem tido muito, muito impacto. E vamos começar então, se calhar, a comentar os episódios. Prata, queres dizer alguma coisa? Foste a algum treino ao Dragão? Às Antas? Houve um dos anos que a hora da minha natação era quase enquanto estava a dar o treino. Portanto, eu nesse ano vi muitos treinos. Sim, e lembro-me disso. Mas olha, uma coisa, tu estás aí a contar histórias porreiras e não sei o quê, então mexes-te um bocado e às vezes falha-te a voz porque o microfone anda aí a passear. Não é nada, é emoção, mas é emoção, nada. É emoção. Estás a ver? Agora não se ouviu. Claro, já pus as costas para trás. Agora está ótimo. Tá ótimo. Mas era isso, lembro-me perfeitamente disso, dos gajos virem pelo paralelo até ao balneário, e um gajo estava lá a espreitar e estavam no meio dos adeptos quando nessa altura. Incrível. Sim, mais os cadernos de autógrafos. E essa cena de natação também acontecia comigo, só que ainda era muito novo. 5, 6, 7 anos. Depois o treino passou os treinos passaram a ir para os campos de cima, não é? Não também. O número 3 e o número 4. Mas lá está, durou até o nosso tempo da faculdade. E, portanto, nós nessa altura já tínhamos vidinha para passar lá mais algum tempo. Mas sim, passámos lá bastantes vezes. Pronto, vamos então começar a falar da entrevista ao Bahia, ao Bicho e ao Pinto da Costa mais Mourinho. Vamos buscar aqui alguns pormenores. Vamos para já começar aqui com o episódio em que Jorge Pinto da Costa revela como conheceu o Vítor Bahia, digamos assim, em termos futebolísticos, e vou pôr o som. Várias interessantes. Um dia o Vítor era juvenil e eu passei pela Constituição, vi muitos carros e entrei. Estava a decorrer um jogo de juvenis de futebol do Porto Marítimo. E eu fiquei atrás da baliza, tinha aquele túnel, fiquei atrás da baliza e fiquei entretido a analisar os pormenores de que aquele miúdo, que era um miúdo, que aquele miúdo tinha na baliza, na maneira de estar, de orientar os colegas, e disse, mas este indivíduo é destinado para guarda-redes. E no final do jogo, disse, já não me lembro sinceramente a quem, se um dirigente, se um treinador, disse, atenção, não posso dizer, já não me lembro. E eu disse, atenção que este miúdo é um predestinado, isto vai ser um guarda-redes fora de série. E a resposta foi, não, mas o titular não é este, o titular é o Bizarro, creio que se chamava Bizarro, e eu disse, olha, o titular pode ser o Bizarro pode ser muito bom, por este eu ponho as mãos. E eu disse, por este ponho as mãos. E eu, de guarda-redes, ainda sei ver alguma coisa, porque também no colégio era guarda-redes e sabia e disse imediatamente que faça um contrato com este miúdo, que este miúdo vai ser um fora de série.
E felizmente eu não me enganei. Tenho outro pormenor engraçado. E pronto, um bocadinho indelicado aqui o presidente, porque o tal Bizarro, indelicado e bem, apenas foi o guarda-redes campeão mundial em 89, porque o Veia não foi. Indelicado e bem, porque o Bizarro vazou para o clube lá de baixo nessa época de Júniors ou algo do género. Portanto, quando foi campeão do mundo já era do Benfica. Mas ele só é titular. Mas já são histórias que me contaram a mim. Porque o Veia rejeita ir à seleção. Não, porque o Veia nessa altura é chamado à equipa principal do Porto. Sim. Senão era ele o titular, acho eu. Correto. Correto. O Bizarro que tem uma história também. Uma história não, a história dele é relacionada também com Leixões, porque o clube dele é Leixões, depois Porto, Benfica, depois volta a Leixões. E sempre teve ali. Ainda vem alguns clubes da primeira, lembro do Marítimo, por exemplo. Sim, andou para aí a enganar, sim. Ele depois volta ao Leixões naquela altura em que houve aquela aposta forte, que eles estavam na segunda divisão B e depois fizeram aquela campanha até a final da taça. Nessa altura, nesses anos, ele volta bem para acabar a carreira. Daí o Bizarro também, por ser campeão do mundo e tudo mais, também chamar muita atenção nisso. Mas é engraçado, não sei se ias começar por mim, mas é engraçado isso. Eras tu que foste a chamar esse tema? Engraçado então tu, imagino, também, se vais recordar a Constituição, meu Deus, e a mim também me diz muito, olha, que foi o campo onde eu levei a maior goleada de toda a minha carreira futebolística, de mais de 20 anos, contra Tinaias e afins. Confirmo igual, mas foi jogo de treino só, 22. Só não, e lá é engraçado que nós levamos 12 e na segunda volta ganhamos. Mas também, coitado do Tinaia, levou a porradinha, aquela foi mesmo ali marcação, e na segunda volta ganhámos 2-1. Mas aí foi a maior goleada, e quem conhece, ou conhecia a Constituição, eu não consigo imaginar como é que um presidente de um clube, como o Porto, não é? Pinta Costa, consegue parar o carro e ver um jogo de juvenis. Mas não é? É logo aí, não deixa de ser até curioso. Como é que ele consegue? Nós temos que começar a tentar traduzir algumas destas coisas para a malta mais nova. Para quem não sabe, ele imaginar o Vitalis. Faz essa para quem não sabe, o Tinaia e o Zeferino foram dois jogadores que foram transferidos diretamente das camadas jovens do Porto para o Real Madrid. Exatamente. Por um empresário muito azeiteiro. Olha, falado hoje no programa, Manuel Barbosa, empresário secretário, que levou o secretário para o Real Madrid. E eram rotulados com craques e não sei o quê, depois perderam-se lá pelo Real Madrid e nenhum deles deu jogador. Mas na altura eram vieram para o Alberca, tiveram aí um período. Sim, é bem lembrado. Sim. Outra coisa que eu achei engraçada é tipo, eu era guarda-redes no colégio, conhecia bem, portanto o Pis para defesas esquerdos consegue ver bem e o Lamas para médios também consegue dar bons diagnósticos, pá. Já eu era bom. Olha, já eu é mais PlayStation, portanto consigo dizer que o Fábio Silva não joga nada daquilo. ainda bem que ele joga muito bem no campo. Sim, mas dizes? Não, mas tu lá eu ia falar só mais 2 ou 3 cenas nostálgicas sem mexer muito, vou estar aqui concentrado para não mexer no microfone. Não, pronto, eu moro a 5 minutos a pé, onde morava, né, neste caso da Constituição, nasci mesmo ali, joguei 1000 vezes bolas no ringue, e depois aquilo ficou campo de terra batida, mas tipo, o domingo para mim era a obrigação de ter que ir à missa, infelizmente. Ia contar ali as horinhas, os segundos para aquilo acabar e sair disparado da igreja da Lapa para ver os jogos de final da manhã na Constituição. É que ainda muito pequeno, e pronto, e foi lá que comecei a jogar a bola, no Porto, obviamente, até que chegaram ao final do ano, tipo com 8 anos, e depois havia um torneio, que era o torneio dos Dragõezinhos, que era a única coisa que havia para menores de 10 anos, e eu ainda era o primeiro ano, ou seja, no segundo ano ainda poderia jogar outra vez pelo Porto, portanto podia ter continuado lá, mas não fui convocado, digamos assim, eram só 2 equipas, Porto A e Porto B, e então esse torneio dos Dragõezinhos fiz pelo Lapa, que era onde eu morava, e pronto, e fiz o torneio pelo Lapa, e no ano a seguir, por escolinha, ainda continuei logo no Lapa, e pronto, tipo, levei aquilo a peito, não ter sido chamado, e fiquei logo no Lapa para sempre. Mas o Lapa onde é que treinava?
treinava obviamente também na Constituição, portanto aquele campo diz muito. Ou seja, aquele túnel que, eu não sei se ficou neste som, mas o Pinto da Costa falou durante o programa, aquele túnel que dava entrada para o campo era qualquer coisa mítica. Entrar por aquele túnel, depois fazer benzer, tocar na cal e entrar era coisa arrepiante, e foi algo que fiz muitas vezes como capitão do Lapa, e é a imagem mais forte que tenho de lá. Pronto, mas ainda relativamente ao Porto, até jogos e eu cheguei a ver jogos com gajos da equipa A, jogos de reservas lá. Portanto, eram enchentes brutais. É incrível. É fantástico. Mas ficaste a perceber porque é que o Bizarro foi para o Benfica, não é? O Pinto da Costa foi ver o jogo, a partir daí é Bahia agora forever, e ele então eu vou para o Benfica. Mas ainda era juvenil, eu acho que ele só vai mesmo depois em Júnior, mas de facto estava a tapar. Só em Júnior. Muito bem, acho que vai acabar aqui a parte nostálgica assim de muito, muito antigamente. Vamos agora para o próximo vídeo, que já vamos falar da época então que eles mais reviveram lá, porque entretanto chegou o Mourinho à conversa, e então 2002, 2003 e 2003, 2004, essas épocas históricas foram relembradas. Vamos relembrar aqui um episódio que se calhar muita gente já conhece, agora se calhar não precisas de traduzir tanto, Prata, já o pessoal já vai estar mais a par, que é uma vitória em Belém, com a intervenção, nem em 2002, 2003, com a intervenção de Jorge Costa, e pronto, e o resto depois comentamos. Um líder que me até a morte. Belém, nós sentíamos uma extensão. Acontece, essa história é boa. Isso é em Belém, essa história é em Belém, não é? Espera aí um bocadinho, dá-me só 2 minutinhos, e eu fiquei lá fora à espera. E se estivesse lá dentro, aquilo foi tudo pelos ares. Jorge, mas o que é que se passou nesses 2 minutinhos? Não, eu basicamente... Nós no último programa o Vítor explicava um bocadinho como é que eu era como dentro do campo e fora do campo. E neste caso, por acaso, até era fora do campo, mas era durante um jogo. E aquilo que eu sou um bocadinho assim. Isto já era uma história que nós já vínhamos com o Belenenses de maus resultados de épocas anteriores, e numa altura muito importante para nós. E foi aquele jogo típico, eu não sei se terá sido uma sexta-feira, mas era aquele jogo em que estávamos lá, estavam as camisolas, mas nós não estávamos. E aquilo realmente mexeu comigo, e mexeu com... eu estava de tal forma irritado que podia um Mourinho para me dar 2 minutos, e como o próprio Mourinho já explicou, portanto eu fiz aquilo que o Mourinho certamente iria fazer, e portanto deixei-o pensar mais na parte estratégica do jogo e como haveremos de dar a volta em termos estratégicos. E eu fiz o papel do treinador na parte de motivação e de chamar a atenção. Jorge, a verdade é que depois marcas 2 gols. De uma forma tranquila. E acabaste de marcar gol. Marca dois golos. Ou seja, levamos todos uma dura no balneário, não escapou ninguém. Depois a seguir, portanto, o Mister entrou e fez as retificações, ainda levamos mais outra dura. E depois entramos e é quem nos deu a dura lá no balneário que vai marcar os 2 gols. Imagina a repercussão que isto teve em termos de balneário e para os outros jogadores, naquilo que eram as lideranças e aquilo que é ser um jogador a Porto, não é? Sem dúvida. O Presidente quando entrou aqui nesta conversa fez questão, espera aí que o Mr. Mourinho está a querer falar. Não ouvimos Mourinho. Quando chegámos ao autocarro e partimos em direção ao Porto, eu e o meu staff a comermos umas sanducas, mas cheirava a leitão, cheirava a bolinhos de bacalhau, cheirava tão bem naquele autocarro, e nós não conseguimos perceber como é que nós comíamos aquelas sanduíches horríveis e havia aquele cheiro maravilhoso no autocarro. Quando parámos na estação de gasolina, a verdade veio ao de cima e a partir daí tudo mudou. Começou a ser ou para todos ou para ninguém. Pronto. E foi para todos, não é? Não foi para ninguém, foi para todos, não é? Para todos. E pronto, foi para todos. Mais aqui uma grande história, esta já contada algumas vezes, mas que sabe sempre pela vida a ouvir. Prata, isto aqui é um capitão, dá o sermão, e depois eu lembro-me perfeitamente do jogo, pelo menos lembro de ver o jogo em casa, sozinho,
e lembro a entrada na segunda parte fortíssima. Os golos de Jorge Costa são os dois ali no início da segunda parte, e lembro de ter sido uma segunda parte maravilhosa, porque lembro também o equipamento que estava a curtir bastante. Estávamos de calções brancos e meias brancas, só com a camisola azul clara. Foi uma segunda parte fantástica. Lembras-te de alguma coisa do jogo? Sim, lembro-me desse jogo, lembro mais ou menos, não é? Claro. Mas lembro-me, ficou na memória porque depois associei a esta história, porque ele já contou esta história. Sim, já agora, peraí, deixa-me só dizer porque é que vocês sabem, conhecem-me, não é? E tenho esta cena das tecnologias e das cassetes e tudo arquivado. E esse foi o primeiro jogo que eu gravei, e portanto nem sei onde é que ele está, deve estar em algum backup ou algo do género, mas eu tinha esta paranoia dos resumos e de ter tudo e não sei o quê, tenho desde sempre. Então em 2002 ou 2003, que é capaz de ser no início de 2003 o jogo, já tinha placa de TV no computador, tinha mas era um monitor gigantesco, tipo, era para ver o jogo no monitor, tipo a fazer televisão, mas aquilo não era tela, era depois com a estrutura toda para trás de um monitor antigo. E esse foi o primeiro jogo que eu gravei, ou seja, aquilo ficou num ficheiro enorme, mas gravei diretamente já para ficheiro. E pronto, fica mais esta curiosidade, porque eu me lembro tão bem do jogo. Por isso estás a rir, porque estás a lembrar do monitor que eu tinha lá. Sim, e estás a falar disso de placa TV e tudo mais, está a trazer memórias lá para trás. Mas este é o jogo em que, se calhar eu estava a dizer que me lembrava bem, mas é o jogo em que o gol deles é do Peixoto, também um remate fora da área. Não, ou é do ano anterior. O jogo termina com um lance em que o Deco faz uma jogada fantástica, mas penso que não é ele que marca, é para o Alentsev. Mas ele arranca do meio campo, arranca do meio campo, ou tenta levar um cacete, passa por um, passa por dois e depois solta a bola para alguém. E lembro perfeitamente do equipamento que o Lama está a referir. Não, isso também me lembro. Mas estava a ver esse golo que o gajo mete na gaveta e estava-me a lembrar Já com o Mourinho, mas é no ano em que ele termina a meia época e nós levamos 3-0 e acho que o Postiga é expulso. É possível. E ele chega ao final desse jogo e diz: com estes, 6 para a próxima época. Se tantos. Sim, e o Postiga está a sair e ele está a rasgá-lo completamente. Não lembro isso. E é isso que o Jorge Costa refere isso. Vinham numa sequência de resultados muito maus com Belenenses. Aliás, nós tínhamos empatado com eles. Nós, entretanto, também estamos numa sequência má de resultados. Com o Belenenses nem temos conseguido aproveitar o facto de os gajos terem para aí 2 adeptos nas bancadas. Enfim, nos últimos tempos tem sido uma desgraça lá. Nós nesse campeonato, a primeira jornada foi nas Antas em que empatámos 2-2 com o Belenenses. E empatámos para aí no último minuto. Pois. É o Neca a marcar os gols. Mas uma das histórias recorrentes dos vários episódios, nós hoje estamos a fazer... É verdade, esqueceste de dizer isto no início. Temos, para parecermos jovens, estamos a fazer um react. Estamos a fazer um react. Peço desculpa. Vais escrever isso no texto depois. Eu depois escrevo no texto, sim, é melhor. Mas pronto, fora a juventude e a jovialidade, uma das histórias que tem aparecido em vários, eu ainda não consegui ouvir todos, mas já ouvi alguns, são muitas as histórias desta geração do Jorge Costa e da liderança dele, e é engraçado, muitas destas histórias da estratégia dele de liderança, a liderança pelo estômago, pela comida, porque todos eles falam dos almoços e agora o Mourinho está a falar do lanchinho que eles traziam para o regresso. Portanto, é muito repetida essa história dos almoços depois do treino, que quando não havia treino à tarde, que os almoços duravam até às 7 da tarde e não sei o quê. Eles já contaram várias a mesma história. E, portanto, eu cheiro-me que esses 2 minutos de conversa antes de Mourinho entrar pode ter sido tipo quem não joga não tem direito a leitão. Qualquer coisa assim. Mas isto tem havido muitos episódios e essa cena da comida já vem de trás, porque o Jorge Costa era prachado nesse sentido. Ou seja, ter que levar as chamuças lá para dentro e algo do género. Ou seja, se calhar também já faz parte da mística. E eu acho que me lembro do Gomes e essas cenas de contar que era mesmo lá, tipo, numa das confeitarias ali na Praça da Galiza, não sei dizer qual é o nome, que eles iam lá buscar.
Pisa, mas essa cena do Leitão atraiu-te também, esse regresso? Fazias isso? Tipo, os teus treinadores ficariam de fora, eram só para o grupo? Sabes que eu era um bocado rigoroso nessas coisas. Rigoroso é um bom termo para dizer que era um anjinho do caraças. Eu era um anjinho do caraças porque eu achava mesmo que para ser jogador um gajo não podia beber e não podia comer. E agora quando agora uma pessoa ouve destas coisas, o gajo fuma de caraças, o gajo bebe aos almoços, o gajo come leitão e rissóis e bolinhos de bacalhau, o gajo pensa, foda-se, são campeões europeus. Mas eu sou daquele tempo, e tu também, sou daquele tempo, e depois compreendi perfeitamente que quando o gajo subia aos séniores e havia depois os jantares e os almoços de equipa, não é? Ela os almoços, o que é que eu bebia na altura? Coca-Cola, não é? Coca-Cola, se pudesse, não era água, porque não suportava cerveja, não suportava vinho e não compreendia como é que um jogador podia estar a beber aquilo, também tinha aquela coisa, não é? E os mais velhos viravam-se para nós, é por isso que não vamos a lado nenhum, olha para isto, beber Coca-Cola, foda-se, não sei o que mais. E eu olhava para aquilo, como é que estes gajos são assim? E depois temos estes exemplos, levam leitão, o outro, qual foi a história que nós contamos aqui da outra vez? Não sei se não foi só com o Paulo Ferreira, foi também com outro. Não, tu vais pedir um copo de vinho, e depois quem acaba por beber, que eles só podiam beber um copo de vinho. Com o João Pinto. Não é? Cada um só podia beber um copo de vinho, não, tu também pedes um copo de vinho, e eles acabam por beber 2. Foda-se, fantástico. Portanto, os relatos de jogadores que fumavam, o Jorge Costa era um deles. Era, sim, muitos casos desses, portanto, acho isto fantástico, bem contrariar tudo aquilo que é suposto num desportista, mas lá está, eu acho que isso também está nesse aspecto está a mudar, porque eles estão cada vez mais rigorosos, cuidados com a alimentação, digo eu, se calhar, depois vamos a ver. E agora completamente fora, mas vocês não viram um vídeo do Bernardo Silva, que também estava a ser entrevistado, também com estas cenas de Instagram ou algo assim do género, ele depois começou a mostrar a casa. Vocês não repararam nisso? Ele começou a mostrar a casa onde estava, passou na cozinha, o que é que ele tinha lá? O que é que ele tinha lá? Uma caixa de Superboc. E ele filmou e disse, pessoal Manchester City, eu não bebo disto, é para as outras pessoas de cada casa, e seguiu sempre. E eu, como é que este gajo, meu, talvez trinca e espinhas, meu, 5 tostões de gente e bebe cerveja, meu, estás a ver? Um gajo aqui da elite é inacreditável, portanto, andem enganadinho este tempo todo. Não, eu ia comentar outra cena, foge da comida, mas vai para a noite, ou seja, na mesma, nos maus hábitos dos futebolistas, pelo que consta, e acho que o Edmilson também já disse que o Edmilson, o loiro, que jogava no Porto, sim. Não disse neste programa, mas acho que já disse que saía muito à noite, e pelos vistos o amigo dele era o Emerson, e hoje o Domingos rasgou no Emerson e disse logo, agora já se pode contar, etc, e depois e digo isto a muita gente, e depois contou um episódio por acaso, não no Porto, porque eles depois encontraram-se no Tenerife, mas voltou a repetir, eu digo isto a muita gente, este gajo deitava-se às tantas, não disse com estes termos, contou um episódio específico, deitava-se às tantas e no dia a seguir conseguiu correr mais do que todos, é uma potência física inacreditável. Conto sempre esta história. Então contou uma história lá em Tenerife, que pelos vistos o Carnaval também é XPTO em Tenerife, e claro que iam ter treino no dia seguinte, e o gajo disse, nada de sair, pronto, e acho que teve a noite toda feita de Naomi, o Emerson lá no Carnaval, mas que no dia a seguir partiu aquilo tudo na mesma. Pronto, é outra vez a cena dos maus hábitos dos profissionais. Mas neste caso não é o corpinho franzino do Bernardo, é o Emerson. É tudo à frente. Pronto, vamos ao próximo momento, que é agora mais a falar um bocadinho mais de futebol, que é a contratação do Mourinho, e como é que foi esse episódio. Também é um episódio que já ouvimos algumas vezes, eu pelo menos já tinha ouvido algumas vezes, mas é sempre engraçado ouvir, e então contado pelo nosso presidente, melhor ainda. Contar os dois. Estava com o pé e meio do outro lado. Estava. E Steve, quando o Mister veio falar comigo, foi na noite de 28 para 29 de dezembro. E eu fazia, como continuo a fazer, no dia 28, e tinha lá umas pessoas para jantar, e como não podia ninguém saber de que íamos encontrar-nos para ver se havia alguma hipótese,
Então combinamos à porta da minha casa estarem lá a partir das 11 da noite. E quando acabasse o jantar, eu acendia e apagava a luz 3 vezes para dar sinal de que podiam vir. E quando chegou às 11 horas, eu comecei durante o jantar, estava meia dúzia de amigos, nada de especial, e eu abri a boca, estou cansado. Mas é mais um copinho, mais isto, mais uma conversa, e eu só me faltava ressonar para ir embora. E à meia-noite finalmente foram embora, e então eu acendi, apaguei a luz e estamos a conversar, e o mister às 4 horas tomou o comprometimento de, na época seguinte, não naquela altura, na época seguinte, vir para o Futebol Clube do Porto. Depois as coisas precipitaram-se, não interessa agora estar a focar nisso, e acabou por vir mais cedo, no meio dessa época. Mas o que assinamos naquele dia era para o dia seguinte. E no dia, não sei se recorda, que eu comuniquei ao mister, olha, eu já tenho para o ano 3 jogadores contratados, que era o Paulo Ferreira, o Pedro Emanuel e o Maniche. E quando eu disse o Maniche, que tinha jogado na equipa B do Benfica, naquele período, e eu estava a ver o que é que o mister ia dizer, Maniche vai ser um grande jogador, fazer dele um grande jogador, foi um incompreendido, boa contratação. E eu, pronto, está avalizado, e depois o Maniche justificou que tanto eu como sobretudo o mister acreditou e fez dele um jogador importantíssimo nas nossas vitórias. Sem dúvida. O Maniche era um jogador fantástico, mas agora o Jorge tem que levar ao nutricionista dele. E pronto, é isto que este programa traz, estas cenas fantásticas, estas bocas a encerrar esta de Mourinho fantástica. E pronto, podermos estar um bocadinho no mundo deles é brutal, é brutal. É como se estivéssemos lá, e por isso eu tenho adorado este programa, esta iniciativa, sem dúvida. E ao que eles disseram, e metendo polémica já, vou pedir ao Prata para comentar esta contratação, mas ao mesmo tempo, ora bem, Pedro Emanuel chegou a custo zero. Maniche chegou a custo zero. Se calhar estou enganado relativamente ao Pedro Emanuel. Só se podia negociar no último semestre do ano a seguir. Se é que as regras nessa altura já eram assim. Portanto, já tínhamos 2 gajos contratados que não podíamos ter, é isso? Prata. Obviamente que é para comentares a contratação de Mourinho e todo este enlace que para nós era conhecido, mas já sei que para ti não. Como é que ouviste esta história? Se calhar, pronto, a minha cabeça já não o que era, mas e nunca foi grande coisa. Portanto, eu não me lembrava desta história e também é um bocado estranho para a malta mais nova estar a ver estas coisas, acender a luz, desligar a luz, então não mandar um SMS ao gajo ou um WhatsApp. Pronto, isto existia, pá. Se o gajo estava no carro não tinha maneira de ser contactado, provavelmente. Mas há esse pormenor engraçado da história, e depois eu tinha a ideia, e aqui era a parte que eu não me lembrava mesmo, que isto tinham sido sugestões do Mourinho, percebes? Naquele ano houve uma série de contratações, todas na mesma linha, ou seja, gajos de clubes médios portugueses, mas de facto estes 3 não era nenhum de Leiria. Pois, portanto é isso. Mas estes 3 encaixavam bem nos gajos que vieram de Leiria, não é? Parece uma estratégia concertada e encaixa tudo bem. Mas lá está, pelos vistos a estratégia já não é só do Mourinho, também o próprio Pinto já tinha uma ideia de refrescar a equipa com este tipo de jogadores. E por isso tinha um bocado a ideia desta era Mourinho, que ele tinha assumido também uma parte um bocadinho mais além treinador, um bocado mais manager, a indicação de contratações e um bocadinho mais com mais poderes, mas pelos vistos é normal, o presidente também percebe muito de bola e conhece o campeonato nacional, portanto tinha estes gajos debaixo do olho, e eu sabia que eles tinham sido apresentados antes
da época seguinte, ou seja, foi num amigável do estádio, festa do Estádio das Antas, não é? Foi assim uma coisa, um amigável qualquer, e eles foram apresentados nesse dia, os três. Eu lembro-me de nós fazermos jogos no final desta época, já com reforços. Ou seja, um torneio qualquer em Melgaço, no final da época 2001-2002, lembro do Darley já ter jogado esse jogo. É assim uma ideia vaga que tem, se calhar errada. Mas eu esta tinha, porque foi, acho que foi os 50 anos do Estádio das Antas, foi no final deste ano. E foi um amigável com Angola, com Moçambique. Foi em 52. É isso, 2002, ele está correto. É isso. E eles foram apresentados nesse dia, os três. E lá está. O Isso na altura não havia a questão dos 6 meses, não sei. Pois, já havia? Não sei, foi boca para o barulho. Só para desculpar o Pinta Costa, mas não. Sim, mas seria um bocado de ingenuidade julgar que só podes a partir de janeiro, que as coisas só se começam a tratar a partir daí, não é? Claro. Mas sim, no caso do Maniche podia-se tratar bem antes, porque eles não o queriam nem pintado lá na luz, sobretudo por causa daquelas bocas ao Vilarinho. Bem, ou seja, quando ele está com um pé e meio, quando ele diz que está com um pé e meio, não, agora conta do que do Vilarinho com o Maniche? Eu acho que com o Maniche, acho que a gota d'água foi uma entrevista que pediram a Maniche para comentar uma entrevista, umas declarações do presidente Vilarinho, a dizer que mandar armadura na equipa, que não estava a jogar nada e não sei o quê, uma coisa desse género. Ele disse, pronto, e o Maniche disse, eu posso levar a sério ou não, dependendo se as declarações foram feitas de manhã ou à tardinha. A seguir ao almoço. Exato, a seguir ao almoço. Eu acho que essa foi a gota d'água. E pronto, ainda bem. Eu estava a dizer, quando eu estava a dizer que o pé e meio na altura era Benfica, não era? Sim. Porque na altura falou-se muito do Sporting, mas aí foram os próprios adeptos que quase vetaram a opção, porque acho que na altura era Luís Duque, já tinha o acordo com ele, só que a polémica foi tanta em contratar o José Mourinho que foram os próprios adeptos que não quiseram, então... Sim, mas é possível que seja Sporting também. Porque ele vinha no Benfica já tinha estado e foi correr, não é? Sim, mas porque na altura ele era o Tony o treinador do Damasio, não é? Sim, assim uma coisa. Corrido, do Vilarinho. Saiu mais ou menos em alta. Parcialmente. Saiu com aquele 3 ao Sporting. João Tomás. Mas já foi com este presidente, não é? Sim, mas as coisas não foram bem, se calhar... Não, eu acho que na altura a história é, quando ele dá esse 3 ao Sporting, e acho que é o Vilarinho que entra no gabinete e ele diz, ou você me dá a garantia que eu vou continuar para o ano, ou então saio já, algo assim do género, porque ele tinha ganho as eleições nesse ano e o treinador dele, na altura da campanha, era o Tony, e então ele assumiu o Tony para seria estranho um ano depois já estar a negociar novamente o contrato com o mesmo presidente, seria um bocado estranho, devia ser mesmo o Sporting. Mas de facto ele fez uma época muito interessante pelo Leiria, sem esquecer isso. Sim. Com o Derlei, com o Nuno Valente. E desses nomes havia mais um pormenor que era o facto do Paulo Ferreira ser de Setúbal, ou estar no Setúbal, mais um gajo que teoricamente podia ter sido ele a ir buscar. Pois lá está, eu tinha a ideia que era um plano dele, mas pelo menos estes três encaixam bem no plano dele, mas foram do presidente. É isso, foi isso que eu tirei. E eu disse que a história era conhecida, mas não esta parte. Esta parte dos 3 jogadores para mim foi novidade também. Outras partes já tinha lido, quer no livro do Mourinho e quer penso que no livro do Pinta Costa. No do Mourinho tinha certeza que li. Vamos então a mais um momento, este mais se calhar humorístico. Portanto vou passar a ti depois. Vamos ouvir. Ainda bem. E foi um problema para o Presidente, foi um problema para o trânsito na Avenida Fernão Magalhães, porque quando soube que o Vítor estava a chegar à torre para assinar, parou ali o trânsito para o Vítor atravessar a rua e parou tudo a pedir autógrafos, não foi? Foi, isso era onde o Vítor fosse, era sempre uma atração. Ele aproveitou bem. Somos da mesma equipa. É de facto um momento brutal, estas pausas
Este ele aproveitou bem e eu depois somos da mesma equipa, é fantástico. Era aquilo que eu estava a dizer há bocado, estas bocas, parece que estamos ali no meio deles e é brutal. Então, estamos então a falar do regresso do Bahia ao Dragão pronto, ia ser a apresentação dele e surge este episódio. Não, acho que era o Prata até queria falar nisto. Eu estava a ouvir isto e eu lembrei-me logo do caso Paula na seleção. Que eu pensava que o Bahia tinha ido só afastar o pessoal. Sim. Afinal já tinha sido há algum tempo, há 4 ou 5 anos. Porque ele regressa para o jornal. Eu por acaso eu mandei-vos esta mensagem e se calhar a ideia do React até surgiu um bocado exatamente deste momento, porque eu fiquei-me a rir sozinho, feito maluco. Estava a ouvir isto, não estava a ouvir em direto, ouvi depois com fones e estava-me a rir sozinho desta cena desta cena do Bahia diz o Roto ao nu, não é? Eu aproveitei-me para ter gajas, olha quem fala. É muito bom. É muito bom porque, pronto, não sei se o Bahia vai continuar a mudar de mulher com 70 e 80 anos como faz o presidente, mas se são da mesma equipa, pronto, lá terá que ser, não é? Mas eu gostei muito desta parte. Porque isto, um gajo, lá está, um gajo sendo jogador da bola e aparecendo na televisão e fica logo bonito, logo para ir mais 10 vezes. Logo, não é? Logo mais 10 vezes logo. E depois é esta ideia, não é? Um gajo, pelo menos as gajas, e lá está, e estas são da nossa geração, não é? Bahia, sempre foi o Bahia. A ideia que faltava, e eu pelo menos não tinha essa noção, sempre achei o Bahia até por acaso relativamente tranquilo, assim, em termos assim de gajedo, pareceu-me, não sei, a ideia que eu tenho, assim, mais ou menos tranquilo. E é que o Pinto Costa que o desmascara completamente. O erro nele quer que ele fosse aquilo. O Pinto Costa e os outros começaram-se a rir. Começaram todos a rir. O Jorge Costa e o Rui. O Jorge Costa escondeu-se praticamente, não é? Que ele desmascarou. Onde é que ele fosse? Ele aproveitou bem ele. E eu pensava, bem, o gajo até foi sempre assim low profile. Pelo menos pelo menos, olha, a mim enganou bem, apesar do aparato, não é? Um gajo olha, também tem olhos na cara, o gajo tinha um aparato de caraça, mas pensei, o gajo sempre foi low profile, pelos vistos não. Muito bom. Muito bom. Pronto, e o episódio já está a ficar longo, vamos terminar agora com a atualidade, mas ainda recorrendo a estes senhores, nomeadamente ao nosso presidente, e vamos ter agora passar o react para algo mais atual, que é isto que estamos à espera, que isto passe rápido para terminarmos esta época. Vamos lá ver. Continuar, se vai conquistar a dobradinha. Estamos todos, não sou eu, estamos todos convencidos que sim, estamos todos a trabalhar para que seja assim, estamos em bloco convencidos todos, não sou só eu, é toda a direção, é todo o staff técnico, são todos os jogadores, são todos os adeptos, todos acreditamos que vai ser possível. Muito bem disse Migas, eu também digo, muito bem ter o presidente, e também estamos todos, eu em particular, estou, tipo, se eu fosse um dos jogadores, Jesus, estava com uma vontade e estando à frente, acho que isto é nosso. Mas obviamente faltam muitos fatores e obviamente que se calhar os outros estão com o mesmo sentimento que nós. Prata, o que é que tens a dizer? Queres pegar a tua prata, Piche? Não, eu ia dizer que não, só nessa questão dos outros também estarem com vontade, podem estar com vontade de jogar a bola. Mas pelo menos há aquela sensação sempre que não dependem deles para chegar ao título. Sim, é isso. Não dependem deles. Se não houvesse um joguinho eles entre os dois primeiros, eles não podiam pensar vamos dar tudo e vamos comê-los, algo assim do género. Assim, pelo menos a vontade com que tu vais encarar os jogos é diferente. Por acaso, esta paragem, eu acho que até acaba por, apesar daquele empate ranhoso que nós tivemos, era tão lindo, mas era tão lindo termos parado com 4. Pois, mas 3 que eram 4. Sim. Mas e pronto, e vimos para esta paragem com esse sabor amargo. O Benfica estava numa trajetória descendente brutal, aquilo dá uma pressão sobre eles,
uma coisa escandalosa. E isto até serviu para acalmar um bocadinho as coisas para os lados deles. Uma coisa engraçada, que já estamos a falar aqui da atualidade, e eu lendo as capas, acho que foi as capas dos jornais ou essas notícias, que depois até acabou por me levar até a clicar no link, foi uma das estratégias que a Liga tem para retomar o campeonato. Continuamos numa incerteza brutal, porque ainda agora a Liga Holandesa, foi o próprio governo que disse, até 1 de setembro acabou, nem pensem em jogos à porta fechada, nem essa hipótese acabou. Mas acho que a Liga Alemã saiu uma notícia exatamente ao contrário. A falar de maio. A Alemã já quer recomeçar em maio? Eu também hoje estive um bocado ocupado, não consegui ler. Eu por acaso pensei que também estava nesse sentido, mas a holandesa tem a certeza que já disseram que até 1 de setembro não haverá jogos, nem que seja a porta fechada. E hoje eles estão a dar a notícia da Liga ter dado várias soluções para recomeçar. Então eles até dizem que é o mês de junho, recomeçar os treinos ou a atividade, ou algo assim já em junho, para fazer tudo até ao final de julho e eventualmente até primeiro fim de semana de agosto, algo assim do género. Mas o que eu achei mais curioso era eles colocarem os jogos todos, isto é que eu achei inacreditável, os jogos todos que faltam no Algarve. Até parece que o Algarve está cheio de estádios, é que não eram só os jogos dos grandes, eram os jogos todos das últimas 10 jornadas, ia ser um massacre brutal no Algarve. Isso é que eu achei muito curioso. E depois há um artigo, só para terminar, fantástico do Bernardino, porque também é outra coisa que me chamou a atenção, por acaso eu até ia comentar isso, em que até ia meter uma publicação no Twitter, só meter #polvo, porque era a capa, acho que era do JN, a dizer que as novas regras ou nova conduta, com as novas, acho que nem eram recomendações, era mesmo a obrigatoriedade, era que vai acabar com a roda de Conceição no final dos jogos. Está a ver? Não podem estar abraçados, tem que haver distanciamento e tudo mais. Então eram as novas regras, vai acabar com a roda de Conceição no final dos jogos. Eu até ia meter esse tweet e ia dizer só #povo. E o Bernardino pega nisso e assim, eles estão preocupados com a roda no final dos jogos, com os cumprimentos porque os putos já não vão entrar para a apresentação dos 11, já não vai haver cumprimento entre os jogadores, todas essas situações. E depois durante os jogos? E a barreira? Em que eles estão lá, quer dizer, vão também estar 1 metro entre eles? E a fechar o golo? Nos cantos, não vai haver marcação. Ele também refere isso. Os golos. Dá ali uma série de situações em que depois tu acabas por pensar, quer dizer, eles fazem marcação homem a homem, na barreira eles estão coladinhos, e é que o problema é a roda da Conceição e os cumprimentos, ou entrarem com os putos e os cumprimentos. Há logo aqui uma contradição brutal nestas diretrizes ou nestas recomendações que eles vão levar, porque é um desporto de contacto, não vale a pena, é preferível ir sem medo para as coisas, vamos assumir e vamos sem medo, ou então se realmente, olha, é como a Liga belga, o que é que eu disse? Holandesa, neste caso, é como a Liga holandesa, não há hipótese, olha, é só para setembro, para o final. Agora estou como lá, mas isto, não sei, ou é isto esta iniciativa do Porto, que é de facto fantástica, que nos traz ainda mais proximidade ao clube. Agora saiu até esta notícia que o Pinto Costa e o Porto mandou uma carta com aquele packzinho com o cachecol do Porto, a revista Dragões, para aqueles sócios com mais de 70 anos. São estas iniciativas que me faz ter muito orgulho e traz o portismo aqui ao de cima, e eu já estou com a vontade de ter jogos e de poder festejar, nem que seja em casa, mas poder festejar é fantástico, essa vontade. Agora, que eu tenho muitas dúvidas que isto vai começar, isso é que continua. Também estou pegando na parte futebolística. Só para terminar, o que estavas a dizer, e acho que nós apanhámos como exemplo a Premier League, porque acho que a Premier League também estavam com essa ideia para o Wembley, já agora. Todos os jogos em Wembley, algo desse género. Só que vais comparar o Wembley e a estrutura do Wembley e o estágio, o centro de estágio que há lá em Londres, com o Algarve. Não, o Algarve parece-me excelente. O Algarve, em termos de condições para cada clube, é capaz de estar bem. As unidades hoteleiras, agora estádios para aquilo tudo. Mas em termos de... se te imagina, se queres fazer assim, queres fazer vários jogos no mesmo estádio por dia. Sim, é isso. Não é? Pronto. Está-se um bocado limitado nas horas, porque o Algarve fica bastante calor. Sim, Pronto, lembrei-me agora assim, de repente há de haver outros, mas
A dobradinha, é isso, o caso tem que enquanto isto estiver vivo, a possibilidade de continuar o campeonato, que eu acho que deveria estar sempre, não é? Eu não percebo esta ideia de ter um campeonato quase feito e cancelar para começar outro, quando perfeitamente se pode adiar as coisas. Pronto, eu vejo isso em todo lado, não é cá. Vejo pôr-se essa hipótese em Inglaterra e não faz sentido nenhum. Não faz sentido mesmo nenhum. É muito mais fácil acabar isto do que começar um campeonato novo, não é? São muito menos jogos, é muito menos arriscado, é muito menos tempo, é muito menos arriscado para a possibilidade de haver uma segunda vaga, enfim. Há uma série de coisas que eu acho que mais valia ponderar terminar isto quando fosse possível do que simplesmente acabar e começar um novo. Porque a possibilidade de ter de interromper o próximo também é grande. Mas tirando isso, eu acho muito bem que a malta mantenha esta motivação em alta e estes objetivos e manter-se o objetivo mesmo na dobradinha, porque de facto é isso, nós temos andado em épocas de poucos títulos nos últimos anos, e há o campeonato e a supertaça, e nós temos que voltar a ganhar este hábito de ter a dobradinha à moda do Porto. O que é incrível, só depois de pensarmos como é que nós estávamos no final de janeiro. Pois, é isso. Agora já estamos com esta algum episódio do podcast que fizemos aqui, Pires? Eu posso relembrar. É o episódio que diz que o título é E agora? É assim uma coisa desses anos. Não, eu estou a fazer publicidade ao episódio que é para eles não irem por vocês e irem ouvir. Que aí ouvindo percebem o que é que se disse. Mas Prata, olha que eu também digo-te que eu já disse aqui de uma forma muito veemente e disse que o Conceição até pode aguentar até o final do ano, mas ponto final, acabou, não tem mais hipóteses e não é por mim que eu tenho esta afeição pelo homem. Isso. Mas disse várias vezes, até o final do ano, mas acabou, não há mais hipóteses. E agora põe-me a pensar, mais do que esse episódio da derrota com o Braga, em que eu até defendi uma coisa diferente de isto, simplesmente era tipo tentar mudar um bocado a estratégia do clube preparando as próximas épocas, e eu acho que isso vai ter que ser feito, mas vai ter que ser feito à pressão no final desta época. É engraçado. Então, exato, quando quer que ela seja, mas até pode ter corrido bem por causa da questão dos objetivos do fair play, provavelmente vão ser suspensos, não é? Foi um ano. Mas e se for um ano, se calhar até vão ser mais, mas o problema vai se manter, não é? Nós continuamos a ter um plantel demasiado caro para o que temos, para o que tem rendido em termos de títulos, e se calhar a crise que isto vai criar vai obrigar a uma estrutura um bocadinho mais leve, e pode passar pelo que eu defendi nesse episódio. Mas há um episódio pouco tempo depois que é o episódio a seguir à Taça da Liga, quando se põe o lugar à disposição e tudo mais. Isso aí então é que ouvir esse e ouvir as nossas perspectivas agora de dobradinha é engraçado. Aí era a depressão total. É que eu no outro estava deprimido, mas estava com uma estratégia, tipo, não, agora o melhor é fazermos assim, fazemos de maneira diferente até ao final da época. Pois tu estavas a falar da derrota com o Braga para o campeonato. Para o campeonato, exatamente. Pois. A seguir à derrota com o Braga para a Taça da Liga já não havia plano. Tínhamos um gajo a prazo, não é? Tínhamos um treinador a prazo, tínhamos tudo. Aí estava tudo lixado, para não dizer fodido. Mas é isso, nós estamos nesta posição e temos de arranjar a maneira de manter sempre a chama acesa e esta motivação em alta por cada 2 títulos aí para conquistar, quando quer que seja, temos que arrancar
melhor do que o que arrancamos a época este ano, porque esta época começou bastante mal. Se calhar também já não nos recordamos, mas nós agora vamos ter outra pré-época e convém que a época comece em condições, não é como em Barcelos e com o Krasnodar em casa. Mas já se conhecem melhor com o Uribe e companhia. Sim, esse pareceu ser o grande problema nessa altura. Muito bem. Vamos então finalizar. Temos temas suplentes, não preparamos temas suplentes. Não, então, fica só vai longo, já viste depois. Foi um react. Fica só o react. Primeiro react. Bem, acho que podemos aproveitar. Temos que ouvir isto para buscar mais momentos e também puxarmos aqui a fita atrás. Bem, hasta. Fiquem bem. Um abraço. Tchau. E Badger pode ter o golo, o remate e... Golo do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.